gente! Tudo bem com vocês? Hi guys, how are you doing? Meu nome é Thaís Santana e hoje eu preparei uma aula especial para você que é iniciante, está confuso, ainda tem dúvidas sobre o que é o verbo to be, como usar e como montar frases com ele. Eu sei que esse assunto é simples de fato, porém, sempre que eu começo a ensinar um aluno, eu percebo que eles ainda têm bastante dificuldade em entender o que é o verbo to be. Por isso, nessa aula de hoje, que vai ser dividida em um conjunto de vídeos sobre o verbo to be, vou começar do zero com você, te dando uma aula completa e gratuita aqui no YouTube sobre como usar o verbo to be. Antes de mais nada, você já sabe, preciso muito da sua ajuda aí, comentando nesses vídeos e também deixando o seu like. Se possível e se for útil para você apenas, também se inscreva aqui no meu canal para você ficar atualizado dos conteúdos aí que eu posto semanalmente. Vamos então, gente, para a nossa aula de hoje. Com vocês e para vocês, eu vou compartilhar a minha tela aqui bem do lado. Logo, logo vai aparecer aí para vocês, ó. Temos um documento aqui no cantinho, olha que lindo, em branco, e é aqui que eu vou fazer a nossa aula completa sobre o verbo to be. Todo esse material você pode baixar de forma gratuita, basta você acessar o link que eu vou deixar fixado aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos aqui aumentar um pouquinho a nossa fonte, verbo to be, YouTube. Vamos aumentar a nossa fonte para que vocês tenham conforto na hora de estudar verbo to be. E também entenda tudo sobre esse verbo. Deixa eu ver como que tá aí o tamanho, está agradável para vocês. It's ok. E agora a gente começa a nossa aula sem mais enrolação. Vamos então, gente, começar pensando assim, ó. Por que que nós temos tanta dificuldade no verbo to be? É porque, na maioria das vezes, nós temos uma base na nossa língua muito ruim. E nós nem mesmo, às vezes, não todos, claro, mas às vezes nem mesmo sabemos o que é o ser ou estar em português. Não necessariamente é quando alguém diz a conjugação dele. Por isso, vamos começar pensando um pouco assim, ó, gente. Quando nós dizemos verbo to be, esse nome que tá aqui, ele não é só um nome aleatório. Isso daqui já é um verbo, você vai precisar dele. E ele é o verbo ser ou o verbo estar. Quando nós conjugamos esse verbo em inglês ou em português, ele vai variar, porque ninguém diz eu ser. Aí que você vai conjugar o verbo e vai dizer eu sou. Quando eu digo eu sou, eu estou usando o verbo to be. E assim vai continuando. Quando eu digo você é ou você está, nós também estamos usando o verbo to be. Se eu digo ela é ou ela está, isso também é o verbo ser, só porque é o verbo ser conjugado. Conjugado na terceira pessoa, conjugado na primeira e assim vai. Então, eu quero que você pense o quê? Primeira coisa, esse nome to be aqui, ele não é só um nome aleatório. Ele também é uma função, ele é um verbo. Mas ele vai ter variações, ele vai ter conjugações. Porque quando eu estiver falando de mim, eu vou ter que mudar esse verbo. Quando eu estiver falando dela, eu vou ter que mudar o verbo. Quando eu estiver falando dele, eu vou ter que mudar o verbo. E assim sucessivamente. Se você tem isso na sua cabeça, vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, vamos lá no nosso compartilhamento. Tá bem aqui? Ó, vamos para o nosso compartilhamento aqui. O verbo to be, então, é um verbo. Nós começamos, então, sabendo que to be significa ser ou estar, com R, tá? Você já vai entender por que eu tô falando desse R. A partir do momento que a gente sabe que esse verbo to be não é só um nome, que a gente sempre fala, o verbo to be, a gente acha que é só um nome. Não é só um nome, gente. Ele tem função. A partir do momento que você sabe isso, você vai aprender outra coisa. Esse cara, ele é o pai de todo mundo. Ele é o mais poderoso, ele é a base. Dessa base, o verbo to be tem 3 filhos. Ele é o pai e ele tem o primeiro filho, que é o filho am. Olha o nome do cara. Significa sou ou estou. Tá bom?
Aí ele tem o segundo filho, é o filho is. E ele significa ou significa está. Pessoal, ou está. E o terceiro filho, o mais velho e também muito útil, é o filho are. Cuidado com a pronúncia, tá? Com certeza você é iniciante. Cuidado para não falar Ari, tá? Não é Ari da Índia, não. Na verdade, você vai falar ar. Como se você estivesse falando a palavra ar em português, o ar que nós respiramos. Só que não é ar, é ar. Ar. Tem um R com a língua dobrada para trás, como se fosse um anzol. Se você tiver dúvida se está fazendo certo ou não, coloca o dedo na boca, na língua, você vai perceber que a língua está em formato de C para trás. Voltando para a nossa explicação, nós temos então que o verbo to be, esse nome não é um nome aleatório, mas sim um verbo com significado. Ele é o verbo ser e o verbo estar. De dentro dele, ele tem 3 filhos, que são as conjugações. Nós temos o am, temos o is e temos o are. Am significa sou ou estou, is significa é ou está, are significa são ou estão. Dúvida já geralmente no começo. Professora, então nós temos 4 verbos to be, basicamente? Sim, tá? O pai e as 3 variações dele. Outra dúvida comum que geralmente eu tenho aqui. Professora, você colocou 2 significados, sou e estou. Como é que eu sei o significado? Somente dentro do contexto, tá bom, gente? Fora do contexto não dá para saber. Agora, partimos desse ponto que nós já sabemos o que são os verbos to be, tá? Por isso que o nome, ó, to be, ser ou estar. Sou, estou, está. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui. A partir do momento que você sabe isso, você precisa saber uma outra coisa. Não faz sentido aprender os verbos to be sem aprender os pronomes. Porque os verbos to be estão diretamente ligados com os pronomes. Para você usar um verbo to be, você vai ter que usar um pronome para você conjugar o verbo to be. Então, por isso, nós vamos sair dessa aula com essas duas coisas já aprendidas, tanto os pronomes quanto os verbos to be. Professora, eu tenho uma pergunta, I have a question. Eu preciso gravar isso? Sim, gente, não tem jeito, tem que pegar a tabela que eu vou passar para vocês agora e gravar, estudar mesmo todo dia até você saber todos os pronomes e todos os verbos to be. Tá ok? Então, vamos partir aqui, ó, para a conjugação que eu vou ensinar para vocês. Vamos, então, ó, conjugação do verbo to be. Essa conjugação que eu vou explicar para vocês, gente, isso daqui, por que eu falo que tem que gravar? Porque ela é para vida, tá? Ela é para só um segundo. Conjugação do verbo to be. Isso daqui é para a vida inteira, nunca vai mudar. Se você vê alguém mudando, tá errado. Tá bom? Então, não precisa nem preocupar. Nós vamos inserir uma tabela aqui de 8 coluninhas. Tá ok. E temos aqui, primeiramente, quais são os 3 verbos to be que eu falei lá, conjugado? Am, is, are. Vamos começar conjugando ele para sempre. Pro I, que é o pronome eu, I, você vai sempre conjugar usando o am, porque não é o am que significa sou ou estou? Então, você vai sempre dizer I am. E a tradução vai ser eu sou ou eu estou. Eu sou ou estou. Basicamente, essa é a tradução. Professora, mas o I, eu posso usar ele separado em outros contextos? Se eu quiser falar só eu e não dizer eu sou? Sim, pode, tá? Às vezes eu ensino isso e vocês ficam grudados achando assim, sempre o I tem que vir junto com am. Gente, tem que vir junto com am quando eu tô dizendo eu sou ou eu estou. Mas se eu quiser, por exemplo, falar eu gosto, já não vou usar I am, eu vou dizer simplesmente I like. Então, cuidado com esse sempre. Quando eu digo sempre, é quando eu quero dizer eu sou ou eu estou, porque a forma de dizer sou ou estou é usando am, em inglês. Vamos continuando. Agora, nós temos os 3 pronomes. Ele, ela
ou ele ou ela. Esses três, nós sempre vamos usar o verbo is, que significa é ou está, porque olha a conjugação, ele é ou ele está. Então, nós vamos dizer aqui, ó, he is, she is, it is. It is. Tradução, ele é, para homem, tá, gente? Masculino, ele é, ela é. Calma aí que eu já vou colocar aqui, tudo tem um está, ó, tem duas traduções. Ela é ou está. Mesma coisa aqui, ó. Ela é ou está. Então, he is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ele está. It is, a gente tem a tradução aqui. Ele ou ela é ou está. Esse ele ou ela aqui, gente, não é para seres humanos, tá bom? Esse ele ou ela é para coisas, no singular, na verdade, coisa ou animal. Não vou entrar nesse aqui ainda, porque não é o foco, a gente tá falando só do verbo to be, tá bom? Vamos pro próximo. Qual que é o último verbo to be restante? Pensa aí, eu falei 3, tirando o pai de todos, tá? Vamos falando da conjugação. O terceiro é o verbo to be are. Nesse caso, para todos os outros, você vai usar you. You are. Você é ou você está. Você é ou você está. Próximo, vocês são ou vocês estão. Esse daqui, gente, pode ser tanto singular quanto plural. Só dá para você saber se tiver contexto, tá bom? You are, pode ser você é ou você está, vocês são ou vocês estão. Dúvida que eu sei que vai surgir na sua cabeça logo de cara. Professora, mas você acabou de me dizer que o is, que significa é ou está. Por que eu tô usando, não posso dizer you is? Gente, isso é uma exceção, tá bom? Na verdade, pro you, a gente nunca pode dizer you is. Toda vida, mesmo sendo singular, isso é um caso especial, tá? Mesmo sendo singular, você vai sempre colocar you are, ao invés de colocar you is. Vai fugir um pouquinho da lógica dos outros, tá? Mas é o único. Os outros sempre seguem a mesma lógica de singular e plural. Vamos aqui pro próximo? Aí nós temos o próximo pronome, o pronome nós. We. We. Ok? We are. We are. Go? Yes? Nós somos ou nós estamos. Vou colocar só uma barrinha. Nós somos ou estamos. E para fechar esse assunto de conjugação, they are. Olha a língua, gente. They are. That's perfect. They are. Eu sei que de primeira você não vai conseguir porque não é fácil, gente. Isso é um som que você nunca produziu antes, então você não vai conseguir de primeira. É normal, com o tempo aí, com muita mentoria, com muita ajuda e repetição, você vai conseguir. Não se preocupe, você é capaz de fazer coisas impossíveis. Sempre lembre disso. They are, eles ou elas são ou estão. São ou estão. Basicamente é isso. O que acontece? Nessa conjugação, às vezes os alunos ficam um pouco em dúvida. Professora, mas tem tanto eles, tanto... Calma, tá? Pensa, esse daqui é plural. O de cá é singular. E quando eu falo plural e singular, às vezes eu fico um pouco triste, porque eu tenho um pouco de medo de pensar assim, pô, será que eu tô partindo de uma lógica que todo mundo sabe? Porque tem pessoas que têm 50 anos que estudam inglês, tem pessoas de 19, tem pessoas de 20, e tem pessoas de 57, tem pessoas de 60. E às vezes essa pessoa não teve tanto acesso à educação, talvez possa estar sendo ignorante aqui, quanto outras pessoas. Então, eu gosto de explicar, tá, gente? Plural. Quando eu falo de plural, o que eu tô dizendo? Eu tô falando de... Vamos começar pro singular. Quando eu falo singular, eu digo um. Quando eu tô falando sobre uma única quantidade, tá bom? Por exemplo, uma pessoa... Ou seja, ela é singular, porque eu tô falando de uma pessoa. Quando eu falo plural, é sempre quando eu tô falando de mais de um, tá bom? Então, singular, uma unidade, ou uma pessoa, tá? Quando eu digo unidade, e
mais de uma unidade. Então, o que que acontece aqui, ó? They, a gente sabe que é plural, porque eu tô falando eles ou elas. Então, tem tantas formas de dizer ele ou ela, porque nós temos o ele para o singular, he. Aí nós temos o she para o singular. E nós temos o they para quando for plural. Quando a gente estiver falando eles ou elas são. Então, toma cuidado aqui. E esse aqui, ó, it, é só quando a gente estiver falando de coisa ou animal no singular. Isso é importante. Eu sei que é muita coisa para a cabeça aí num dia só, mas basicamente a gente precisa saber. Pontos importantes sobre essa aula, do começo aqui. Essa tabelinha que eu estou te ensinando, você tem que pegar ela, sentar e estudar. Fecha os olhos, enfim, estuda da forma que for mais agradável para você, mas você tem que lembrar. Quando eu perguntar para você, como é que fala eu sou? I am. Eu estou. I am. Eu tô feliz. I am happy. Eu tô cansado. I am tired. Eu tô exausto. I am exhausted. Sei não? Eu tô triste. I am sad. Então, a gente vai usando sempre. Como é que eu falo she? Ela. E como é que eu falo ela é ou ela está? She is. Então, essa conjugação, gente, é gravando mesmo. Não tem outra forma de você usar essa tabela sem você gravar, sem você memorizar. Então, nós temos aqui um outro ponto que eu vou falar para vocês. Aqui, deixa eu ver se é possível remover essa linha. Não lembro como é que remove uma linha. Ah, tá, lembrei, já achei aqui. Algo como excluir uma linha. Yes, that's perfect. Então, deixa eu falar para vocês outro ponto importante sobre o verbo to be. Professora, agora eu entendi a questão das 3 variações, mas lá no começo você colocou o verbo to be como ser ou estar. Quando é que eu vou usar esse daqui? Pode dar um exemplo? Claro que eu posso. Of course I can. Basicamente, gente, você vai usar esse ser, olha o puxadinho que eu tô puxando, quando você estiver usando o verbo sem conjugação, o verbo natural. Por exemplo, assim, eu quero ser feliz. Olha o verbo ser. Eu não tô dizendo eu sou. Sou seria am, mas se eu quero dizer ser, a gente usa o verbo to be na base. Vamos deixar aqui alguns exemplos, I'm gonna put it here. Exemplos. Examples. I don't remember how to write examples. Yes. Exemplos. Primeiro, eu quero. I want. Vai você. I want to be happy. I want to be happy. Então, aqui, eu quero ser feliz. Ó, o verbo. Ok? Basicamente. Olha outra pergunta que eu falo para ela. Ela quer ser uma enfermeira? Olha o verbo ser. Does she want to be a nurse? Enfermeira, nurse. Does she want to be a nurse? Então, nós temos o exemplo aqui com o verbo here, com o verbo to be, sendo conjugado sem colocar nenhuma flexião, sem flexionar o verbo. Vamos mais um exemplo, Você tem que estar, o verbo estar. Não estou falando eu não estou conjugando ele, estou colocando ele na base. You have to be happy again. You have to be happy again. Você tem que ser feliz de novo. Você tem que ser. Viu que todos eu estou usando com o sentido de ser? Vamos usar esse mesmo verbo com o sentido de estar, para você ver que precisa de contexto. What time, que horas do I have to be here? What time do I have to be here? Que horas eu tenho que estar aqui? Viram, gente, a tradução e também aqui, what time, que horas, tá? Coisinha nova para vocês aí. Eu sei que as frases estão um pouquinho mais complexas do que o esperado, né? Porque eu tô usando exemplos com to be, mas o foco é esse, é geralmente levar vocês para um nível um pouco acima do que vocês estão, Vamos fazer mais um exemplo? Let's see. She needs to be
Ela precisa ser, she needs to be polite. Ela precisa ser educada. Sorry, eu coloquei I, mas é she que eu quero falar. She needs to be polite. Ela precisa ser educada. Viu contextos? Deu para entender? Então, nesse caso, eu não estou usando a base, tá? Se eu fosse conjugar, eu teria que colocar she is, he is, and so on. Vamos agora, gente, para o próximo passo. Deixei a conjugação para vocês. Sim, falei da conjugação do verbo to be, que não é só um nome, na verdade é um verbo muito especial. Não é à toa que ele está sendo aqui, nós estamos estudando ele. Falei da conjugação, que você tem que memorizar. Falei um pouquinho do que é plural e singular. E também falei sobre o verbo to be na base. Vamos agora, gente, fazer alguns exemplos das conjugações do verbo to be. Então, eu quero que você pare um pouquinho. Eu vou te dar sempre, vou te dar um tempo, você pausa o vídeo para você fazer a frase, tá? Eu quero que você faz a frase, eu sou uma estudante. Eu sou uma estudante. Essa é a frase. Pausa para você fazer, porque eu não consigo dar o tempo aqui, senão o vídeo fica muito longo. Então, eu sou, nós sempre vamos utilizar o I am. Então, a gente faz, ó, I am a student. Vamos de pronúncia? I am, fecha a boca, I am a student. That's perfect. Vamos agora com a próxima, vamos ainda fazer com I am. Eu sou uma professora. Faz você essa frase. Stop the video, pausa o vídeo e faz a frasezinha. I am a teacher. That's perfect. Ok. Vamos para a próxima frase. Eu estou. Ó, nós fizemos com sou, mas o I am também é eu estou. Agora eu quero que você faça a frase. Eu estou ocupada. Eu estou ocupada. Ocupada, a gente usa a palavra busy. Tá bom? Para você entender aqui, ó. Busy. Não é busy, entende? É busy. Ocupado ou ocupada. Então, faz a frase. Eu estou ocupada. I am busy. That's perfect. I am busy. Vamos fazer mais uma com I am e a gente vai para o outro, tá? Eu estou cansada. Cansada não é tired, mas é tired. Ó, tired. Então, eu estou cansada. I am tired. I am tired. That's perfect. This is it. Então, vamos continuar agora com he, she e it. Lembra, he, she, it é sempre he is, she is, it is. Always. Então, eu quero que você faça a frase, ela é minha professora. That's me. Vai lá. Ela é minha professora. Então, pausa o vídeo para você fazer. Vamos comigo. She is. So, she is my teacher. She is my teacher. Ok, that's perfect. Agora vamos pegar mais uma palavra, a palavra irmã, sister. Sister. Faz a frasezinha, ela é minha irmã. Ok. She is my sister. That's amazing. E a gente vai fazendo assim com todos, tá, gente? Se for o he, a mesma coisa. Vamos fazer uma frase com o he. Ó, he is, ele é ou ele está. Ele é ou ele está. He is, ele está no trabalho. Vamos fazer essa? He is at work. Vamos comigo? He is at work. Mais um exemplo. He is, agora ele é. He is, ele é alto, tall. He is tall. He is tall. That's perfect. E aqui a gente vai seguir com todos. Ó, se fosse it, para você ver que é o que a gente menos usou, ele é ou ele está
é ou está esse it is. It is my dog. So we have this. It is my dog. Ele é meu cachorro. It is my dog. Teacher, por que você não colocou o he? Porque para animal, geralmente a gente usa it. Tá bom? Então vamos seguindo. Vamos agora para o we. Nós somos ou nós estamos. Ok? We are. Nós somos. We are. So here, married. Nós somos casados. We are married. That's perfect. Vamos fazer mais uma? Eu te dou a palavra. Agora a palavra é students, no plural, tá? Students, mais de um. Nós somos estudantes, alunos. We are students. We are students. That's excellent. Vamos fechar aqui, tá? Eu não falei do you, nem falei do they. Vamos fechar com they e com you. Vamos falar aqui primeiro, ó. They are. Eles são ou eles estão. Elas são ou elas estão. Elas estão trabalhando. They are working. Põe o ing aí para virar trabalhando. They are working. Vamos fazer mais um exemplo. They are, elas são ou elas estão, eles são ou elas estão, elas são amigas. They are friends. They are friends. That's perfect. Para fechar, you. Lembra que you é sempre you are. You are. Sempre que eu quiser dizer você é ou você está, vocês são ou vocês estão. Então, eu vou dizer, you are special to me. You see? You are special to me. Você é especial para mim. Claro que poderia ser vocês são nessa frase, porque não dá para saber, porque não tem uma palavra para identificar se é especiais. Tá? You are special to me. Porque a palavra especial vai ficar dessa forma. Ok, vamos para mais uma para a gente fechar. You are my best friend. You are my best friend. Você é meu melhor amigo. Mas se eu colocar aqui, ó, friends, vira vocês são. Vocês são meus melhores amigos. Deu para entender? Got it? Olha só, gente, deixa eu falar aqui com vocês, tirando um pouquinho. Nessa primeira parte da aula, nós vamos encerrar aqui. Porque não tem como eu falar tudo a complexidade e apesar da facilidade de entender o verbo to be, sobre ele em uma única aula. Então, vamos ficar com essa aula 1, aula de entender primeiro o que é o verbo to be e como conjugá-lo. Nós já aprendemos como conjugá-lo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre como fazer frases afirmativas, negativas e interrogativas com o verbo to be no presente. Tá bom? Eu espero muito que essa aula tenha sido clara para você e não só clara para mim. Espero que eu tenha conseguido transferir o que eu sei para você de uma forma que realmente te gere aprendizado. Thank you so much for this class. I hope to see you here again. Thank you. Bye bye. See you later.